Olá, meus jovens, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Agora nós vamos continuar o estudo sobre integrais de linha envolvendo os chamados campos conservativos, tá bom? Então vou botar aqui campos conservativos. Eita, peraí que a letra aqui ficou esquisita. Conservativos e integrais de linha. O que a gente vai ver aqui, nestes vídeos? A gente vai ver a definição do que é um campo conservativo. A gente vai fazer, o teorema fundamental das curvas. Teorema fundamental das integrais de linha, das curvas. Eu vou botar assim, das integrais de linha. O teorema fundamental das curvas é outra coisa. Teorema fundamental das integrais de linha. Sim, antes disso, talvez eu vá falar dos campos que não são conservativos. E a gente vai estudar um pouquinho do rotacional de um campo. Certo? E talvez depois do rotacional, antes disso aqui, a gente faça uma ideia do seguinte: o gradiente, o campo gradiente, para voltar aqui para a gente fazer antes do teorema fundamental do cálculo. Das integrais, que é o teorema fundamental do cálculo para as integrais de linha. Então, assim, isso aqui tudo é o que a gente vai conversar nesta série de vídeos para esta semana. Tá bom? O que é um campo conservativo? O que diabos ele conserva? Vamos chamar de campo conservativo. O rotacional, o gradiente e o teorema fundamental das curvas. E aí a gente vai conseguir relacionar tudo isso com as integrais, tá bom? Vamos lá então, campos conservativos. Campos conservativos. Então assim, essa ideia de você pensar nessa definição, ela tem relação com a aplicação da física, tá bom? Aplicação da física. Você pode pensar assim, olha, quando que eu vou dizer que uma força é conservativa, Então, vou botar assim que é a aplicação da física com o trabalho de uma força. Se a gente pensar assim na força peso, suponha que F é um campo para baixo, constante. Para todo ponto, x, y, você tem que ele é um campo para baixo, assim, no plano. Pode ser no espaço também, certo? Então, assim, o trabalho realizado por esse campo, ele depende de onde a trajetória começa e onde ela termina, com relação à altura. Não depende de como você percorre a altura. Será que é isso aqui, cara? Vou botar assim, o trabalho realizado por esta força, vou botar assim entre aspas, força depende apenas do deslocamento vertical. Certo? Deslocamento vertical, não de como você se desloca. Essa é a ideia. Não de como você se desloca. Por exemplo, se eu tenho lá no plano XY,
E aí eu faço assim, não, eu pego um ponto aqui, o ponto inicial aqui está no ponto nessa altura. Sei lá, a gente pode botar aqui que é 0,2. E aí eu vou descer aqui até o ponto 3,0. Certo? Aí eu vou fazer um deslocamento aqui numa curva assim. C1. Certo? O que acontece? Se eu pegar outra curva diferente e fizer assim, eu podia ter feito essa curva de outra cor, né? Mas tudo bem. Então assim, se eu fizer essa outra curva aqui e olhar ainda para essa F que está apontando aí para baixo, o trabalho dessa força vai ser o mesmo para as duas curvas C1 e C2, certo? Porque o trabalho desta força, né, ele não depende da forma como a gente realiza o deslocamento, mas sim da posição final inicial. Se a posição final inicial é a mesma nas duas curvas, esse trabalho vai ser igual, certo? Então vamos supor que a gente tem aqui uma parametrização R para essa curva aqui, certo? Vou botar aqui, ó. Suponha que R de T é uma parametrização para esse negócio. Metrização de C1 com o seguinte: o R de A vai ser aquele ponto lá 0,2 e o R de B vai ser o ponto 3,0, ponto inicial e final, certo? Assim, o que acontece? O trabalho, né? O trabalho, ou seja, a integral ao longo da curva, né, de F, integral de linha de F ao longo de C1 é dado, é dado por, a gente vai ter aqui C1F dr. Então essa é a integral de A até B do F de R de T interno com R' dt. Faz sentido isso? Certo? E aí o que vai acontecer? Esse F ele é constante, né? Igual a 0,1. Então aqui eu tenho o campo na curva, ele é 0 menos 1. E aí eu vou ter aqui com o R', que é o x' de t, y' de t, dt. Certo? Então olha só, na hora que eu fizer o produto interno ali, ó, o x vai zerar e eu vou ficar com menos y. Então eu vou ter a integral de menos y' dt. Certo? E aí o que acontece? O que é a integral de menos y' dt, né, jovens? É menos y de t de A até B. Então aqui eu vou ficar com menos y... Eita, pera aí que a minha bateria está acabando. Só um segundo, calma, jovem. Pronto, opa. Então olha só, aqui ia ficar menos y de B mais o y de A. Certo? Tudo bem? E quanto que era o y de B, né? O y de B, ó. O y de B é 0 e o y de A é 2. Então o y de B é 0 e o y de A é 2. Então aqui deu 2. E se a gente pegar outra curva agora aqui, ó, e eu vou botar uma parametrização alfa de t.
certo? Será que vai dar a mesma coisa, jovem? Engraçado, né? Isso aqui assim, esse exemplo ele é tão interessante que eu nem sei qual é essa curva. Eu inventei agora. Você não acredita? Sim, eu inventei agora. E eu consegui calcular a integral. Sem nem saber qual curva que era. Eu só precisava saber o quê? O ponto final e o inicial. Agora eu vou pegar aquela outra curva lá. Vou botar aqui, ó. Seja alfa de t uma parametrização da curva 2, certo? Com o alfa de A. Ou você pode botar outro intervalo. Vamos botar outro intervalo, né? Vamos botar assim. Quer dizer que é tudo diferente. Alfa de C vai ser o ponto inicial. Então vai ser 0,2. E alfa de D vai ser igual a 3,0. Belezura? Que é isso aqui, ó. Aí eu falei aqui que o intervalo agora, o alfa de t, o t varia de C até D. Tá bom? Eu tenho esse daqui, ó, ponto inicial e ponto final. Né? Vamos botar assim a integral. Peraí, calma. A integral de f ao longo, olha só, rapaz, de C2. Vai ser a integral em C2 de f agora de alfa, que é o diferencial da curva. E aí a gente vai tacar a parametrização lá. Então vai ficar f de alfa de t vezes o alfa' dt. A mesma história. O f é constante para baixo. O alfa' vai ser aí um x' de t, né? Se eu botar x', você vai achar que é a mesma coisa, né? Então vou botar assim, ó, um x 1' de t e um y1' de t, para dizer assim, olha, são diferentes, tá? Posso escrever ainda aqui com alfa de t igual a x1 de t, y1 de t e pronto, tá ali. Vai dizer que é diferente mesmo. E agora o que a gente faz? Ó? Produto interno, de novo, C e D. Ó. Esse aqui vai zerar, vai ficar só menos y1' de t dt. Então aqui é só menos y1 de t. O t de C até D. Então isso aqui ficou menos y1 no ponto D, menos o menos y1 no ponto C. Quanto que era o y no ponto D? 0. Quanto que era o y no ponto C? 2. Olha aí, jovens. Que coisa louca, né? Então assim, né, se esse campo aqui for, digamos, o campo gravitacional da Terra plana que aponta para baixo, né? Esse é um campo conservativo, tá? Ele não depende de como a gente se desloca. Ele depende apenas do ponto inicial e final. Ou seja, né? A integral de linha do campo F depende apenas do ponto inicial e final. Não depende da curva C. Então, olha, a integral aqui, ela é independente do caminho, certo? E essa vai ser uma propriedade que a gente vai utilizar bastante para caracterizar os campos conservativos. E aí o que acontece? Quando a gente olha para cá, essa aqui é uma integral da interpretação física, seria a integral de trabalho. Ou seja, o trabalho realizado por este campo F depende apenas das alturas, vamos dizer assim. Depende apenas do ponto mais alto para o mais baixo, né? Se você traz uma
um ponto, né, do mais alto para o mais baixo com esse campo, o trabalho é positivo. Se você tem que levantar o ponto, né, de um mais baixo para o mais alto, o trabalho fica negativo, que ele vai no sentido contrário do eixo Y, né? Nesse caso aqui, mas a situação é um pouco mais geral, tá? Então assim, a motivação é essa. Campo conservativo vai ser um campo que o valor da integral não depende da curva, né? Aí a gente já viu que a integral ela não depende da parametrização, né? Integral de linha, a não ser que você reverta a orientação, né, para o campo vetorial, você tem que tomar cuidado. E agora o campo conservativo ele vai atuar dessa forma. Além de não depender da parametrização, o valor da integral não depende nem da curva, certo? E aí fica a pergunta, né? O que diabos esse troço conserva para a gente chamar de campo conservativo? De novo tem uma motivação física, né? Ele conserva o quê? A energia das coisas. Tu lembra aquele negócio de energia potencial e energia cinética, né? Todo campo conservativo vai conservar a quantidade, né, equilibrada entre energia cinética e energia potencial, certo? Essa é a ideia de campo conservativo. Então, um campo conservativo é um campo que não perde energia, que não perde coisas aí no meio da trajetória, porque não depende da trajetória. Essa é a ideia. Belezura, então no próximo vídeo a gente vai definir o que é esse campo, como que a gente vai fazer e formas de começar a tentar determinar quando que um campo é conservativo ou não. Belezura? Então era isso. Até mais.